a gente vai descobrir agora com os pais dessa criança, que estão com a gente por videochamada, realizaram uma live explicando tudo o que aconteceu. A gente conversa agora com a Jeane Rodrigues e também o João Marcolino, tá? A Jeane, que é dona de casa, e o João Marcolino, que é autônomo. Bom dia para vocês, tá? Desde já a Rádio Cidade agradece a disponibilidade de vocês para explicar, porque o vídeo viralizou nas redes sociais, tem muita gente falando sobre esse assunto. E qual seria o motivo alegado para que o filho de vocês não pudesse participar dessa apresentação junina na escola? Bom dia, Renata. Obrigada pela... A gente vai ligar, tá, Jeane? Para você, por favor, atenda aí a nossa ligação, porque o áudio não tá bacana. Aí a gente conversa aqui por telefone, tá? Deixa eu colocar aqui o cabo para a gente conversar direitinho e entender essa história. Pronto, Jeane, a gente tá por telefone agora, tá? Então... É o marido dela, só um minutinho. Oi. Pronto, Jeane, mantém a imagem e a gente conversa por telefone, tá perfeito. Então, o que foi que alegou, né? Qual foi a alegação para que teu filho não pudesse participar dessa apresentação na escola? Bom, Renata, não só foi o meu filho, né? Foram outras crianças também. Mas aí eu não posso falar pelas outras crianças, né? Tenho que falar pelo meu. Uhum. Por serem crianças que têm uma déficit. O teu filho tem autismo, é isso? Isso, meu filho é autista. Uhum. Outras crianças que tinham déficit, como TDAH, também não deixaram participar. A pessoa lá, o instrutor da escola, pediu para eles ficarem sentados, olhando, no meio de todos os amiguinhos, né? Que eles não podiam participar. E ele estava extremamente ansioso para participar desse momento, como toda criança, né, fica. Eu tenho uma criança de 11 anos em casa e quando se falou na festa junina, ele, claro, só falava sobre isso até o dia da apresentação. E eu imagino que também isso aconteceu na sua casa, né? Ah, demais. Todos os dias ele perguntava se era o dia do ensaio, né? Isso causou para ele um trauma, está causando muito grande, né? Ele entrou em crise, não consegue mais ir à escola. Até então, esse horário, esse momento, ele está estudando aqui em casa. E ele não quer mais ir para a sala de aula. Ô, Jeane, e ele foi retirado na hora da apresentação ou foi informado antes a vocês que ele não ia participar? Não, Renata, foi na hora. Na hora, né? Tava todo vestido, na hora lá, com a roupa de matuto? Na quadra. Não, era o dia do ensaio, o primeiro ensaio. Tava todos os alunos da escola lá na quadra. E ele foi ansioso também para a quadra, né? Quem iria participar. E naquele momento, no meio de todas as crianças, a pessoa pediu para ele ficar lá sentado. Ô, Jeane, ele não tinha, que ele era incapaz. Meu Deus. A gente fala tanto sobre inclusão, né? As datas importantes, as escolas trabalham o tema, né? O Abril Azul, né? Que é para trabalhar a questão do autismo. E na prática, esse tipo de coisa ainda acontece, né, Jeane? Você, enquanto mãe, né? Quando soube dessa história, o que é que passou pela tua cabeça? Renata, é muito complicado, né? Enquanto mãe, a minha luta é diária, né? Eu estava trabalhando no momento e eu vim para a escola, fui chamada pela professora auxiliar, porque meu filho entrou em crise, né? Entrou em crise porque todos os amigos dançando, ele lá sentado, e a pessoa também falou que ele era incapaz, né, para ele, que ele não poderia participar. Então, imagina para ele como ele não ficou. Então, eles não conseguiram controlar ele ficou muito nervoso, chorando muito, ligaram para mim. Eu, como mãe, fui direto à escola, logo na sala, ver com os professores o que realmente tinha acontecido, me informaram, fui até a quadra falar com essa pessoa,
e ele voltou a me falar que a quadrilha dele seria estilizada. Eu falei, mas o meu filho dançou, ele não conseguiu acompanhar os passos? Ele falou, não, ele não dançou, porque minha quadrilha é estilizada. Então, fui até a secretaria da escola, a gente conversou, eu e meu esposo, a gente veio a conversar com o diretor da escola sobre o ocorrido e sobre a crise que o meu filho entrou, né? O meu filho está todo, ele se cortou todo, ele está com o corpo todo ferido, Renata. Oh, meu Deus. Então, assim, não foi uma coisinha tão simples, sabe? Então, o diretor informou para mim em junho que o que ele poderia fazer, como gestor da escola, seria só conversar com ele, que ele era um bom profissional ali na escola. Aí foi quando você, Júnior, falou o quê? Bom dia, Renata, bom dia, ouvintes. Foi quando ele veio me falar isso, aí eu respondi a ele, se ele é um bom profissional, ele é um bom profissional para qualquer outra área, não para lidar com crianças, e principalmente com crianças que têm algum tipo de déficit. Porque isso não são modos de falar nem com adulto, porque até a gente que é adulto, dependendo da situação, a gente pode isso causar um trauma na gente, né? Porque imagina você no meio de seus amigos, de seus colegas, e uma pessoa chegar para você e falar que você é incapaz de fazer qualquer coisa que seja. É ser por mais excluído simples mesmo. que seja, né? Por mais simples que seja. E outra, como a gente perguntou até a ele, se ele tinha dado a oportunidade de nosso filho se apresentar, de nosso filho mostrar se tinha capacidade ou não. E ele disse que não. Que depois que tudo tivesse formado a quadrilha, ele viria um canto e colocava meu filho lá em caixa. Então o que acontece? Ia ser mais uma maquiagem que o governo ia fazer. Botar o povo para dançar lá e botar uma criança com um déficit lá e diz que a criança está participando. Aonde eles fazem isso, né? Fez isso com o meu, não é o primeiro. Depois da live que a gente fez, que a gente não pode estar citando nomes, mas foram várias pessoas entrando em contato com a gente. Tem até uma menina de 22 anos que diz que desde os 13 anos de idade que parou de estudar, não estuda mais por conta desse mesmo profissional que fez a mesma coisa com ela, numa mesma quadrilha. Ela disse que depois disso não foi mais para a sala de aula, ela não tem coragem nem de passar, como diz, na porta de uma escola, porque ela ficou traumatizada. Isso que eu estou dizendo aqui, não estou inventando, eu tenho, como diz, a conversa que a pessoa mandou para a gente, não só foi ela, foi várias pessoas, entendeu? Assim, e o que eu esperava da administração da escola seria o mínimo um pedido de desculpa. Depois, um afastamento desse profissional, porque uma pessoa dessa ela não pode estar em convívio com crianças, nem com adulto, ela não é um profissional. E tudo que ele disse a gente foi que ia conversar com ele, pedir uma segunda chance a gente, que isso não ia acontecer mais e que conversar com ele. Pessoas que não têm empatia por outra, conversa não adianta nada, é perdida, é jogar seu tempo em vão. Essas pessoas, principalmente da idade que ele está, já tem sua formação. Não é eu, não é você, não é ninguém que vai mudar a cabeça deles. Infelizmente, a gente briga todos os dias. Quem mora aqui em Jupi e até em outras cidades que tem o conhecimento da gente, sabe o quanto a gente busca a melhoria para o nosso filho, o quanto a gente luta pela inclusão. Você tem uma ideia, a gente mora aqui em Jupi. Minha esposa passou 2 anos indo levar meu filho em São Bento do Una para estudar na escola lá municipal, onde o desenvolvimento do nosso filho foi extraordinário. A gente não tem nem o que falar. Ele parou de estudar lá porque não tinha mais, no colégio que ele estava, não ia ter mais a série dele, que era o quarto ano, né? O quarto ano. Então a gente, como ia ter essa mudança de escola, ele ir para outra escola, com outros coleguinhas, a gente optou para trazer ele para aqui, para mais para perto, porque realmente ele já estava mais preparado. E hoje nosso filho está preparado para entrar em qualquer escola. Eu costumo dizer assim, que Juan ele está pronto para ir para qualquer lugar. Agora, a sociedade aqui não está pronta para lidar com pessoas igual ele. Faltou empatia, porque, assim, faltou justamente. Humanização do trato, assim, cuidado com a criança, enfim. Isso. E assim, Renata, falam, sabe o que para a gente da escola, o que vieram muito a citar? O município não nos proporciona conhecimento sobre crianças com déficit. É claro que por meu filho ter uma déficit, para ele, esse acontecido foi bem pior, né? Mas, se ele não tivesse uma déficit,
ia ter o trauma também. E eu não fui para a escola para falar sobre a déficit do meu filho, e sim pelo acontecimento que causou o meu filho, e em seguida, é claro, né, já vem o problema que ele tem, que aí ficou mais complicado, porque quem nos conhece sabe a luta da gente conseguir os pais de crianças autistas inserir na sociedade e eles também conseguir, né, se enturmar. E o meu filho ia muito bem. Então, assim, os profissionais relatam isso, que os municípios não os preparam. Mas, gente, não é o município, não é o governo, não é nada que vai preparar você, como educador, tratar uma criança dessa forma, não. Ou você busca ter mais empatia, ou não tem como. Como eu vi relatos de pessoas da escola que tem, sim, aula lá sobre inclusão, tudo para os profissionais, e muitos nem participam. Ô, Jeane, e o que é que vocês fizeram, né, a partir desse momento? Procuraram só a escola ou procuraram outras formas também para que isso não dê em nada, né? Não, Renata, quando eu vim fazer a livezinha, eu já tinha procurado o Ministério Público, eu fiz a denúncia, estou aguardando agora ser chamada pela Justiça para audiência, né? Eu não ia deixar, porque cidade pequena tem muito isso, sabe, Renata? É família do prefeito, do vereador, deixa isso para lá, é meu conhecido, é amigo. Gente, é como eu falei na live, denunciem, vão no Ministério Público. Se vocês não tiverem acesso a um advogado lá, vocês terão de graça, mas não deixem passar em branco isso, porque isso que eu estou fazendo pelo meu filho também vai ajudar outras crianças, Renata, porque esse não é um profissional, ele não é digno de ser chamado nem de professor e nem qualquer outra função que ele exerça lá na escola, porque a partir do momento que você trabalha numa escola, você é um educador. E que profissional é esse? Né? Então, eu peço que também os municípios vejam quem colocam nesses cargos. Fiscalizem. Não custa nada fiscalizar, não custa nada ir em busca de quem realmente conhece, porque a gente sabe que nos municípios tem pessoas capacitadas para estarem exercendo esses cargos. Só que é como o Jeane acabou de falar, às vezes quem está lá é por uma indicação, é por um amigo de fulano, beltrano, então deixam de dar a quem tem capacidade para dar às pessoas dessas, porque assim, uma pessoa dessa, nem para lidar com o animal ele serve, porque se o animal você não tiver empatia por ele não vai lhe tratar bem também. Então, assim, a pessoa dessa não pode estar lá em meio o convívio com ninguém. Tá certo. Né? Tá certo. Porque, assim, é difícil demais lidar com pessoas desse jeito. Aí vem, igual o Jeane falou com essa história, que o município não dá, o município não faz. Mas se você é profissional, não procurar se especializar, não procurar ter um conhecimento de tal assunto, como é que você é um profissional? Né? E hoje em dia, a gente tem um índice muito alto de crianças com déficit, seja ela qual for, seja autista, seja hiperativo, seja dislexia, tem muito. E se os nossos profissionais da educação não se capacitarem para esse novo mundo que está se abrindo aí, como é que vai ser o futuro do nosso Brasil? O futuro das nossas crianças? Porque o futuro do nosso Brasil depende das nossas crianças de hoje, o futuro amanhã depende das crianças de hoje. Se elas não forem bem preparadas para o mundo, como é que vai ser? Perfeito. Obrigada, viu? A gente fica acompanhando esse caso e a gente também abre espaço aqui, né, para a escola se pronunciar e também o profissional também, tá? Mas esse tipo de coisa realmente não pode acontecer. Jeane e João, tenho certeza, não só os pais de crianças autistas, mas é pai e mãe, como vocês bem falaram aí, né? Qualquer criança se sentiria desconfortável numa situação como essa. E Correto. Não dá para ficar por isso mesmo. E vocês lembram bem que essa história, porque é cidade pequena, fulano é amigo de prefeito, amigo de vereador, trabalha na prefeitura, e as coisas vão ficando por isso mesmo. E não dá. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Boa sorte, a gente segue acompanhando essa história, porque não pode ficar assim. Obrigada, Renata. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, sim. E eu vou lhe informar, sim. Perfeito. E denuncie ao Ministério Público, minha gente. Denunciem. A melhor forma que a gente pode combater esse tipo de coisa é denunciando. Se a gente se cala, a gente vai ficar cúmplice, né? Então, muito obrigado, Renata, pelo espaço aberto para a gente poder expor um pouco do que aconteceu com a gente e poder também encorajar mais outras famílias a terem essa atitude
Muito obrigado mesmo e que Deus abençoe a todos. Um bom dia a vocês. Amém. Conversamos com a Jeane Rodrigues.